O que semearás é o que colherás, nunca foi tão verdadeiro quanto, em 2016, quando a longa lista de crimes da máfia casariana contra a humanidade começou a alcançá-los. Aquele ano viu a remoção do poder ou deste mundo de muitos mafiosos casarianos superiores, incluindo os Rockefellers, os Bushes, os Clintons e capangas superiores como George Soros. Também vimos uma revolta no mundo anglo-saxão que levou ao fim dos regimes controlados pelos casarianos no Reino Unido, Brexit, e os Estados Unidos, a eleição do governo militar Donald Trump. Agora, em 2017, o ano do galo, suas galinhas vão realmente voltar para casa. Este será o ano das prisões em massa, de condenações por crimes de guerra e de mudanças de regime, quando a limpeza final da dominação da máfia casariana acontecer, concordam fontes do Pentágono, Illuminati gnósticos, sociedades secretas asiáticas e Sociedade do Dragão Branco. Nos Estados Unidos, a prisão de mais de 15 mil mafiosos casarianos pelo FBI já começou em 1º de janeiro, disseram fontes do Pentágono. Os perpetradores do 11/09, a invasão ilegal do Iraque, o tsunami de Fukushima, os ataques terroristas nucleares contra o Japão e outros crimes contra a humanidade estão sendo tratados, quando haverá divulgação pública sobre isso em todos os principais meios de comunicação de massa. As bases subterrâneas da Cabala em Nevada, Denver, Nova Zelândia, bem como uma base de clonagem sob Camp David, foram destruídas, com mais bases na Austrália, San Diego, Havaí e Arkansas podem ser atingidas, informam fontes do Pentágono. Na medida em que cabalistas procuram fugir para Nova Zelândia, Congo, Brasil ou Paraguai, poderá haver mais ações cinéticas para detê-los, prometem as fontes. Entretanto, na Ásia, existe medo, confusão e esperança, na medida em que as implicações totais da decapitação da máfia casariana começam a afundar a nível governamental, concordam várias fontes. Tem havido uma quantidade razoavelmente grande de atividade secreta no Japão, segundo fontes japonesas de direita. Confirmamos de fontes da família real japonesa e do gabinete do primeiro-ministro Shinzo Abe que o juiz da Suprema Corte, Hisashi Ovada, que, também, é pai da princesa Masako, foi detido na Suíça, na semana passada, no bis quando foi apanhado tentando obter dinheiro sino-japonês de obrigações de reparação de guerra. Ovada estava tentando cobrar títulos de compensações de perdas sofridas pelos ex-primeiros ministros japoneses, Yasuo Fukuda e Junichiro Koizumi, quando investiram fundos especiais do Ministério das Relações Exteriores japonês, em ações, dizem as fontes. Ele pode ser o pai de princesas, mas ele não é o imperador, mas não é por isso que ele foi preso, disse um membro da ala direitista japonesa próximo da família imperial. Ovada era um dos agentes mais antigos dos Rockefellers no Japão e sua detenção enviou ondas de choque através do establishment japonês. Outro principal agente de Rockefeller, Yotaro Kobayashi, da Comissão Trilateral, também tentou, em vão, liquidar instrumentos financeiros de grande denominação, ao mesmo tempo em que afirma que não existe tal família de dragões. Agentes da Yakuza foram despachados para lidar com ele, disseram fontes japonesas de direita. Establishments chineses e japoneses, que tanto investiram pesadamente na campanha de Hillary Clinton para presidente dos Estados Unidos, ainda estão se recuperando do choque dessa perda que, finalmente, abriu espaço para a realidade da mudança de regime, no mais alto nível do Ocidente. A abdicação anunciada dos imperadores japoneses que, agora, deveria ser formalizada em abril, não aconteceu a tempo para que os agentes casarianos concluíssem seu planejado sequestro do Banco do Japão, como pode ser visto pela detenção de Ovada. A revelação de que a mãe do imperador Meiji seria uma princesa dos Habsburgo, enviou ondas de choque, através da extensa família imperial, observou a ala direita. Agora, é óbvio para eles que o plano de usar a linha feminina para assumir a linha patronal da família imperial japonesa estava por trás da infiltração da filha de Ovada, Masako na Casa Real, dizem membros da família real japonesa. É por isso que houve uma campanha midiática tão grande, recentemente, para permitir que uma mulher assumisse o trono, anunciaram.
Em qualquer caso, os casarianos prometeram entregar a ASEAN, o Japão e a Península Coreana à China, em troca da ajuda chinesa para conseguir a eleição de Hillary, confirmaram fontes da Sociedade Secreta Asiática. É por isso que o imperador deveria ter renunciado. Todavia, agora, esses planos foram interrompidos. Um artigo japonês da agência de notícias Kyodo, publicado na edição de 1º de janeiro, Tempo do Japão, exibe a confusão e a raiva entre os agentes do antigo regime no Japão, criticando o governo por se recusar a endossar uma resolução do regime escravagista casariano contra a Rússia sobre a Síria. A postura do Japão fez o que deveria ter sido uma declaração do G7 no grupo de 6 declarações, lamentou o artigo da agência de notícias. Tadashi Ishii, diretor da Dentsu, anunciante do Japão, em relação ao monopólio, anunciou sua renúncia, na semana passada, num sinal claro de que o sistema de controle da mídia do Japão está prestes a mudar. Dentsu, há muito tempo tem usado boicotes publicitários ou ameaças de manter a mídia japonesa sob controle. O expurgo acontecendo lá, significa que os CEOs treinados que trabalham em grandes empresas de mídia corporativas japonesas, logo estarão cantando uma melodia diferente, onde agências como a Kyodo vão parar de ser porta-vozes da propaganda casariana. O ministro das Finanças japonês, Taro Aso, também pode ser afastado por se reportar ao ramo francês da família Rothschild. Como tal, estaria bloqueando os esforços de libertação do Japão da escravidão da dívida, ao nacionalizar o Banco do Japão. O grande teste será ver se o governo japonês tem agora a coragem de liberar as fitas que tem do criminoso de guerra e primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamando o então primeiro-ministro japonês Naoto Kan, em 12 de março de 2011 e ameaçando de assassinato em massa os cidadãos de Tóquio, a menos que o governo japonês assinasse suas participações em moeda estrangeira com a máfia casariana. Abe tem tanto medo de Netanyahu que prefere se demitir a ter que enfrentá-lo, disseram fontes japonesas. Mesmo se Abe for muito frango, os dias de Netanyahu estão contados. Abe será forçado a se afastar, se ele se recusar a agir no caso 1103, dizem fontes da direita japonesa. Os japoneses também foram informados pelos Illuminati gnósticos de que qualquer novo ataque israelense ou casariano contra o Japão terá uma retaliação. De qualquer forma, Netanyahu já enfrenta múltiplas acusações criminais. A Resolução 2334, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, fornece ao Tribunal Penal Internacional uma base jurídica para processar Israel por crimes de guerra, transferências populacionais, assentamentos ilegais e muito mais, disseram fontes do Pentágono. Netanyahu também enfrenta acusações criminais de fraude e suborno em Israel. O importante para os oficiais israelenses perceberem ao fazerem acusações criminais contra ele, é que Netanyahu não é judeu, e sim um satanista inimigo jurado do povo judeu. Netanyahu, juntamente com a alemã Angela Merkel, agora, são os dois principais agentes da máfia casariana no poder e, como tal, viraram alvos de alta prioridade, concordam fontes gnósticas dos Illuminati e do Pentágono. No geral, o que estamos vendo, agora, é uma operação de limpeza, porque a vitória e a liberdade da raça humana já foram asseguradas, disseram fontes da Sociedade Dragão. Uma vez que a limpeza seja concluída, espero que no primeiro semestre desse ano, então podemos começar com um trabalho mais positivo e construtivo. Se tudo correr bem, o ano de 2017 significará a paz mundial e o início de uma campanha maciça para acabar com a pobreza, parar a destruição ambiental e começar uma nova era de ouro.